Alien. Surgido das sombras. Parte 3. Nada de bom. Capítulo 23. Esquecimento. Relatório de progresso para Incorporação Veilan-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, não especificada, transmissão, pendente ou gostaria de ser inteiro outra vez. Eu não costumava ter desejos. Não fui programado para isso, e não é uma emoção, nem uma ação, que eu já tenha considerado útil. Mas por 37 anos estive sozinho no computador da nave auxiliar. E ainda havia humanidade suficiente em mim para me sentir solitário. Fui construído como uma pessoa artificial, afinal de contas. A solidão não parece estar necessariamente ligada ao lugar que se ocupa no universo. Eu conheço meu lugar e não tenho nenhum sentimento em relação ao que sou e onde estou. Em todo caso, a solidão surgiu do simples tédio. Há um número limitado de maneiras de derrotar o computador de bordo no xadrez. E, assim, passei longos anos pensando no que um desejo poderia significar. Agora, eu gostaria de ser inteiro outra vez. O jogo virou contra mim. Estou em xeque. Mas não por muito tempo. O jogo não termina até acabar, e eu me recuso a desistir. Não enquanto Ripley, minha rainha, ainda viver. Ripley era pesada. Ele se recusava a pensar nela como peso morto, e não queria isso, não daria a ela permissão para morrer, mas, na hora em que chegaram à ala médica, as pernas de Hope estavam fraquejando, e passaram-se longos 10 minutos desde que ela dera algum sinal de vida. A Marion sacudia e estremecia. A nave estava, também, perto do fim. A diferença é que para Ripley ainda havia esperança. Vou ligar a câmara de suporte vital, e avisou Kazanov, operando o painel de segurança com a mão boa. A ala médica era um lugar moderno e estéril, mas o objeto no centro fazia com que todos os outros equipamentos parecessem ferramentas da Idade da Pedra. Essa peça tecnológica da Veilan-Yutani representava quase 1/10 de todo o custo da Marion, mas Hope sempre soubera que tinha sido um investimento prático. Um entreposto de mineração tão distante de casa, onde doenças e ferimentos poderiam aleijar a força de trabalho, precisava de cuidados. Mas não havia nada de humano na incorporação da câmara. Era uma garantia. Hope colocou Ripley em um dos leitos próximos e tentou avaliar os ferimentos. Havia muito sangue. O corte no ombro vazava, vários grampos de sutura projetavam-se do abdômen e o ferimento voltará a se abrir. Novos machucados foram acrescentados aos antigos. Marcas de punção eram visíveis no peito, talvez onde as garras da fera haviam se afundado. O rosto estava arranhado e machucado, a pele de um dos olhos inchada até fechá-lo, o couro cabeludo ainda sangrando. Ele achou que o braço dela talvez estivesse quebrado. Já vira a câmara de suporte vital em funcionamento muitas vezes, mas não sabia o que ela poderia fazer por Ripley. Não no tempo que lhes restava. Sentia-se em um dilema. Na verdade, deveria estar de volta ao módulo, terminando a instalação da célula de combustível e garantindo que todos os sistemas estivessem funcionando outra vez. Depois disso, havia Ash, a presença maligna que ele precisava eliminar do computador da Narcissus antes de decolar. Se Ripley estivesse acordada, poderia contar a ela o que descobrira. De acordo com os registros, a antiga célula ainda tinha mais de 60% do total de combustível quando atracara Marion, e só podia ter sido Ash quem engendrara o esgotamento. Para prendê-la ali com eles. Para forçá-los a descer ao planeta, não só para pegar outra célula, mas para encontrá-las. As criaturas. Tudo o que havia acontecido desde a chegada de Ripley foi orquestrado pela inteligência artificial. A perda das vidas adicionais Seddon, Baxter, LaChance podia ser diretamente imputada a ele. Hope desejou que o desgraçado fosse humano para poder matá-lo. A câmara está pronta, e disse Kazanov. Vai levar meia hora para avaliar os ferimentos e realizar os procedimentos. Hope não podia perder meia hora. Vou voltar para pegar os suprimentos de que precisamos, disse ele. Mantenha contato. A médica assentiu e tocou o comunicador do traje. Então, voltou a atenção para a tela da câmara de suporte vital e franziu a testa, concentrada, tocando e descendo a tela em uma série complexa de programas ramificados que piscavam. Ela suava e tremia. Você está bem? Não. Mas estou bem o bastante para isso. Enxugou a testa com as costas da mão. Primeiro ela, depois, se tiver tempo, vai haver tempo, já afirmou o Obo, mas ambos sabiam que não havia garantias. Estou me sentindo esquisita por dentro. Hemorragia interna, acho, vou até a ponte primeiro, e disse Obo, levantando Ripley da cama com cuidado.
Ver exatamente quanto tempo nos resta. Como se em resposta, a nave estremeceu mais uma vez. Kasianov não ergueu o olhar nem disse mais nada, e seu silêncio foi acusação suficiente. Poderíamos ter ido embora. Mas a rota deles estava definida agora, e Oak sabia que ela iria até o fim. Ele ergueu Ripley com toda a delicadeza possível e a carregou para a câmara. Amanda! Gritou ela, então se mexeu nos braços dele e quase caiu. Oak cambaleou um pouco, depois, quando se endireitou e olhou para baixo, Ripley o encarava. Amanda repetiu, mais baixo, está tudo bem, Ripley, sou eu, ela não me deixa em paz, disse ela. Os olhos estavam arregalados e brancos na máscara de sangue e inchaço que era seu rosto. Só fica me olhando. Tudo por causa deles. Minha menininha não me perdoa, e é tudo por causa deles. A voz era fria e oca, e Oak sentiu um calafrio. Colocou-a suavemente na câmara, vamos curar você, e disse ele, quero esquecer, e respondeu ela. Não posso, mesmo que vocês me curem, não posso dormir com Amanda me olhando desse jeito. Nunca mais vou dormir. Isso vai me enlouquecer, oh. Vocês podem me fazer esquecer, não é? Com isto? Oak não sabia exatamente do que ela estava falando, nem o quanto Ripley queria esquecer. Mas ela estava em plena consciência. Aquele não era um discurso delirante, mas um pedido muito calmo e determinado, é como se eu nunca tivesse conhecido nada além deles, continuou ela. É hora de esquecer. Kasianov? Perguntou Oak, é só uma câmara de suporte vital, Oak, respondeu a médica, é quase certo que o equipamento não consiga fazer isso, mas ela faz reparos neurológicos, não faz? Faz. Reparos, mas não conserta danos, eles me deram um pesadelo, e eu acho que isso vai me matar, e declarou Ripley. Amanda. Minha menininha, morta, me encarando, nunca perdoando. Por favor, oh. Por favor. Ela ergueu o tronco, retesando-se quando a dor a percorreu, mas esticando a mão e segurando o braço dele, ei, deite aí, e disse ele. Deixe Kasianov fazer o trabalho dela. Ele viu o terror nos olhos da mulher, e a noção do que o sono lhe traria. Mesmo que não seja real, está acabando com ela, pensou, tudo pronto, já anunciou a médica. Ripley deixou Oak acomodá-la outra vez, mas ainda suplicava com o olhar. Então, fecharam a tampa transparente. Ele sentiu uma pontada de tristeza quando a viu trancada ali, talvez por pensar que nunca mais poderia se aproximar dela. Você pode fazer isso? Perguntou ele, não sou eu que faço o trabalho, é a câmara. Eu só inicio os programas. Kasianov suspirou. Mas, sim, acho que poderia manipular as memórias dela, como, é só uma coisa da qual ouvi falar. A máquina repara os danos cerebrais até certo ponto, e há um protocolo associado que permite alteração de memória. Acho que foi projetado principalmente para uso militar. Para mandar os soldados de volta ao combate muito mais rápido após traumas de guerra. Ela fez uma pausa. Na verdade, se pararmos para pensar, é bem desumano. Oak pensou, lembrando-se do terror puro que vira nos olhos de Ripley, acho que não temos escolha, e disse ele. Quanto da memória isso vai afetar? Não tenho ideia. Acho que não foi desenvolvido para ajustes precisos. Ele assentiu, batendo na perna, faça, tem certeza? Se voltar demais, ela não vai se lembrar de mim. Mas aquele era um pensamento egoísta, tinha muito mais a ver com ele do que com ela. Se sentia mesmo algo por ela, seus próprios desejos não deveriam importar. Quando finalmente estivessem na Narcissus e longe daqui, poderiam se conhecer de novo, ela tem certeza, e respondeu ele, e essa é a única certeza de que preciso. Kasianov assentiu e começou a acessar uma série diferente de programas. Enquanto a médica trabalhava, Oak andou pelo compartimento médico, vendo o que poderia encontrar. Encheu uma bolsa com analgésicos, injeções multivitamínicas, antibióticos e inibidores virais. Também encontrou um pequeno kit cirúrgico incluindo curativos e compressas esterilizadas. Pegou um scanner de bolso capaz de diagnosticar um grande número de doenças e um multivacinador. Só ele, Kasianov e Ripley, por quantos anos fossem necessários para que alguém os encontrasse, você vai ver Amanda outra vez, disse ele, mas para si mesmo, pois estava pensando nos próprios filhos. Todos eles iam para casa, e chamou Kasianov. Estou prestes a iniciar o programa. A câmara calcula que vai levar 20 minutos para os reparos físicos, mais 5 para a limpeza parcial da memória. Ele assentiu. A médica operou um painel na unidade, que começou a zumbir. Dentro da câmara, Ripley se contraiu.
Relatório de progresso, para Incorporação Veila-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, se não especificada, transmissão, pendente, ou vou salvar Ripley. Juntos, continuaremos nossa missão na escuridão. Estou convencido de que há mais aliens à solta. Um local é uma anomalia, 2 significam um número inimaginável. Eu gostaria de conhecer a história deles. Com uma nova célula de combustível, podemos vagar para sempre enquanto procuramos sinais de outra colônia. E Ripley pode dormir, pronta para levar nosso prêmio inevitável para casa. Só preciso dela. Os outros não podem vir. Vou permitir o que ela solicitou. Na verdade, é perfeito. Ela não lembrará que continuo determinado a cumprir a missão. Não se lembrará das coisas que fiz. Ao acordar, nem mesmo saberá que ainda estou aqui. Estará fraca, desorientada, e eu a guiarei de volta a Narcissus. Hope percorreu depressa a nave rumo à ponte. Mais do que nunca, parecia uma nave assombrada. Ele sempre vira Marion cheia, a tripulação cuidando de suas tarefas, os mineradores em dia de folga bebendo ou conversando ou se exercitando. Nunca fora um lugar silencioso. Sempre havia música emanando da ala dos alojamentos ou da sala de convivência, um burburinho de conversas no refeitório e no bar. Sentiu uma pontada de saudade dos amigos e de Lucy Jordan, que já fora sua amante. Ela se tornará mais que uma amiga, e depois que o romance terminara e engolido, brincara ele, ao mesmo tempo falando sério, pelas profundezas geladas do espaço, a amizade havia se aprofundado até tornar-se algo que ele raramente sentirá antes. Eles confiavam totalmente um no outro. E ela fora uma das primeiras a morrer. Hope nunca se entregará à solidão. Quando criança, gostava da própria companhia, preferindo passar o tempo no quarto montando modelos ou lendo os velhos livros dos pais, e quando adolescente tivera um círculo limitado de amigos. Sem paciência para esportes competitivos, sua vida social havia girado em torno de noites em casa, vendo filmes ou bebendo álcool barato. Às vezes entrava em cena uma garota que levava ele ou a um amigo para longe por um tempo, mas sempre voltavam à familiaridade daquele círculo pequeno e fechado de amizades. Mesmo quando adulto, depois de casar e ter filhos e então perder tudo, ele raramente se sentirá solitário. Isso só aconteceu depois que os aliens chegaram. A cada passo do caminho rumo à ponte de comando, ele pensava em Ripley. Esperava de todo o coração que ela vivesse, mas uma mulher diferente emergiria da câmara de suporte vital. Se a unidade funcionasse bem, ela lembraria pouco ou nada sobre os últimos dias. Ele teria que se apresentar novamente. Mesmo sabendo que a criatura devia estar morta, continuou cuidadoso, parando a cada cruzamento, atento a qualquer som estranho. Uma vibração constante vinha ondulando pela nave desde a explosão no compartimento de carga #2, e Hope achava que, de alguma forma, o estouro havia alterado a órbita decadente da nave. Agora, estavam roçando as camadas mais externas da atmosfera do planeta, os escudos estavam aquecendo, e não demoraria muito até as baías de atracação começarem a queimar e se despedaçar. Precisava descobrir quanto tempo ainda lhes restava. A ponte estava exatamente como a tinham deixado no dia anterior. Parecia maior, e ele notou que nunca estivera ali sozinho. LaChance estava quase sempre trabalhando, sentado na poltrona do piloto mesmo que a Marion raramente precisasse de comandos manuais. Baxter passava muito tempo na central de comunicações, processando mensagens que chegavam para os mineradores ou para a tripulação e distribuindo-as com precisão pela rede da nave. Seddon às vezes passava longos períodos ali, conversando com Jordan, e o oficial de segurança, Cornell, costumava visitar a ponte. Outras pessoas iam e vinham. O lugar nunca ficava em silêncio ou vazio. Estar ali sozinho fazia com que parecesse quase fantasmagórico. Passou alguns minutos examinando registros nos painéis de controle de LaChance, e eles lhe informaram o que precisava saber. Abriu uma gaveta e tirou um cartão de memória, gravando nele um programa de limpeza de dados antes de guardá-lo no bolso interno do traje. Uma garantia, pensou. Então, atravessou rapidamente a ala dos alojamentos. Foi um ligeiro desvio, mas ficava muito mais próximo do refeitório e da sala de convivência. Precisavam de comida, e não havia tempo suficiente para ir ao local em que a maior parte dela era armazenada. Hope encontrou o que procurava em vários quartos. Todo mundo tinha um estoque de comida para os apetites noturnos, e às vezes porque simplesmente não sentiam vontade de comer com os outros.
Ele pegou um carrinho e visitou todos os quartos que pôde, encontrando fotografias de famílias que nunca mais viriam os entes queridos, testemunhando todos aqueles objetos pessoais que, quando deixados para trás, pareciam ecos tristes e incompletos do que aquelas pessoas haviam sido. Enquanto coletava os suprimentos, ocorreu-lhe que nunca seriam capazes de levar o suficiente para sustentá-los. Mas Kasianov dissera que havia um grande número de substitutos de comida e suplementos desidratados armazenados na ala médica. Dariam um jeito. Poderiam racionar. Tentou se concentrar inteiramente no presente. Pensar na viagem que os esperava apenas o atrasaria. Então, manteve o foco nas próximas horas. Deixando o carrinho cheio ao longo da rota que levava às baías de atracação, voltou para a ala médica. Kasianov estava sentada em um dos leitos, a jaqueta largada de lado e a camiseta puxada para cima, revelando seus ferimentos. Eram mais extensos do que Opa havia esperado, cortes sangrentos na pele expondo carne púrpura. Ela tremia enquanto os cutucava com pinças. Havia diversos sacos pesados amontoados junto à porta e uma pilha de kits médicos. Ela andara ocupada antes de parar um momento para cuidar de si mesma. Está muito mal? Perguntou ele em um sussurro. Ela ergueu o olhar, pálida e doentia. Vomitei sangue. Vou ter que usar a câmara médica. Do contrário, vou morrer de hemorragia interna e infecção em aproximadamente um dia. Temos umas 2 horas, disse Opo. Vai bastar, respondeu ela, assentindo. Ela vai terminar em 15 minutos. Ele vira a máquina em funcionamento antes, mas nunca deixava de fasciná-lo. Ripley parecia subnutrida, maltratada e ferida. Mas a câmara médica já havia reparado a maioria dos ferimentos, e diversos braços cirúrgicos se concentravam agora no rasgo no abdômen. Moviam-se com uma graça fluida, livres de qualquer hesitação humana, movidos pela confiança dos computadores. 2 mergulharam lá dentro, um segurando, outro usando um laser para unir e remendar. O fulgor incandescente se refletiu na cobertura de vidro da câmara e deu movimento ao rosto de Ripley, mas na verdade ela estava inerte. De volta às profundezas daqueles sonhos que tanto a torturavam. Eles também seriam curados. Os braços recuaram, e a ferida foi unida e costurada com fio solúvel. Um leve spray foi aplicado na área de pele artificial programada para reagir quando os processos naturais de cura começassem. Quando ela acordasse, restaria pouco mais que uma linha pálida onde o feio rasgo havia existido. As pancadas e os arranhões foram cobertos pelo spray, o couro cabeludo ferido foi tratado, uma queimadura de ácido no antebraço esquerdo e na mão receberam cuidados, e, por fim, os braços mecânicos da câmara puxaram um lençol branco de um rolo aos pés do leito e cobriram gentilmente o corpo de Ripley. O gesto foi quase carinhoso. Kasianov olhou para Opo, que assentiu. Ela iniciou o próximo processo. Então, suspirou, sentou-se e fechou os olhos enquanto o interior da câmara médica mudava de cor. Luzes azuis intensas se acenderam, e braços delicados como caules de margarida encostaram diversos eletrodos na testa, nas têmporas e no pescoço de Ripley. As luzes começaram a piscar de forma hipnótica. A câmara zumbiu no ritmo da pulsação, emitindo um som acalentador. Opo teve que desviar o olhar. Voltou-se para Kasianov. Ela respirava com dificuldade, mas dispensou a atenção dele com um aceno. Estou bem, e disse ela, você está péssima, o que é isso? Uma tentativa de diagnóstico médico? Ele mal pôde sorrir. Em vez disso, foi até os sacos que ela deixará junto à porta da ala médica e abriu o primeiro, antibióticos, tablets virais, analgésicos, spray esterilizador disse Kasianov. Entre outras coisas. Bandagens, remédios, contraceptivos. Opo ergueu uma sobrancelha, uau. A eternidade é muito tempo mesmo. Ele verificou outro saco e viu um emaranhado de recipientes plásticos e instrumentos embalados a vácuo. Está planejando matar o tempo fazendo cirurgias na gente, só se precisar. Mas você quer mesmo morrer de apendicite? Um tinido suave veio da câmara de suporte vital quando as luzes no interior se apagaram. Os braços se enrolaram e retraíram, membros finos se acomodando no lugar, e então a tampa deslizou silenciosamente, abrindo-se. Terminou? Perguntou o Opo. Acho que sim. Kasianov se levantou, grunhindo de dor. Tire-a de lá. Tenho que. Uma explosão distante percorreu a nave. O chão deu um tranco. Os painéis do teto estremeceram nos suportes, depressa, e disse Opo. Enquanto ele se aproximava da câmara e se preparava para levantar Ripley, Kasianov já estava operando o painel. A mão boa corria pela tela touchscreen. Opo ergueu Ripley, a tampa se fechou e, instantes depois, uma névoa esterilizadora preencheu o interior da câmara.
Ele acomodou Ripley em um leito, envolvendo-a cuidadosamente com o lençol e fixando-o com clipes. Ela parecia cansada, mais velha. Mas ainda estava viva, e o rosto parecia mais relaxado do que ele jamais vira. Esperava com sinceridade que ela tivesse sonhos inócuos. Agora é minha vez, disse Kasianov. 5 minutos, no máximo. Dá tempo? Hope ficou surpreso com a vulnerabilidade súbita da médica, claro, e respondeu. Eu espero você, não importa o que aconteça. Ela assentiu uma vez, concordando, e então, com um sorriso torto, estendeu a mão. Me ajuda? Hope a ajudou a entrar na câmara. Ela se deitou e tocou o interior da cápsula, e uma tela de controle remoto apareceu. Com um gesto, fechou a tampa, até mais, disse ela, tentando imitar um sotaque americano. Hope sorriu e assentiu. Então, virou-se para verificar se Ripley estava bem. Atrás dele, a câmara médica soltou um chiado. Relatório de progresso, para Corporação Veilan-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, se não especificada, transmissão, pendente, e a médica serviu ao seu propósito. Ela tornou o próximo passo quase fácil demais. A câmara de suporte vital não era totalmente à prova de som. Olhando para Ripley, Hope ouviu o grito abafado de Kasianov. Ele se virou e viu finos braços de metal em torno do corpo da médica, apertando os ombros, o peito, o abdômen, os quadris e as pernas. Ela gritou de dor enquanto açoitavam seus ferimentos. Hope sabia que isso não deveria estar acontecendo. Tentou abrir a tampa, mas estava travada e, por mais que ele tocasse e apertasse o painel de controle externo, nada acontecia. Kasianov olhou através do vidro, os olhos arregalados, e sibilou Hope. Kasianov não poderia ter ouvido, mas viu a palavra formada nos lábios dele. E congelou. Uma luz azul suave inundou o interior da câmara. Não! Gritou ela, a palavra tão abafada que Hope só a percebeu pelo formato da boca. Um único braço cirúrgico surgiu de um nicho e se ergueu sobre o peito de Kasianov. Hope tentou forçar a tampa. Pegou o maçarico de plasma e usou o cabo para bater na borda, mas só conseguiu entortar parte do maçarico. A voz da médica mudou de tom, e ele olhou para seus lábios, procurando a palavra que ela havia escolhido, e era Hope. Ele virou o maçarico e o apontou para a tampa da câmara, perto dos pés dela. Se tivesse cuidado, soltando apenas um jato breve, exatamente no ângulo certo, talvez fosse capaz de... A luz azul pulsou, e o braço delicado se acendeu. Havia um laser fino na ponta, e em um movimento quase gracioso rasgou velozmente a garganta exposta de Kasianov. O sangue pulsou e jorrou do corte, espirrando a superfície interna da câmara e salpicando o rosto dela. Estava tão presa ao suporte que Hope só soube que estava lutando por ver a flexão e a tensão dos músculos, os olhos se arregalando. Mas logo eles arrefeceram, e, quando a luz azul se apagou, Kasianov estava imóvel. Hope virou-se de costas, respirando com dificuldade, e, mesmo quando a nave trepidou com tanta força que o fez bater os dentes, ele não se mexeu. Seu desgraçado, pensou. Seu merda desgraçado. De alguma forma, conseguiu conter a raiva. Ripley grunhiu e rolou para o lado. Peguei você, e disse Hope, parando ao lado do leito. Baixando o maçarico de plasma, ele a pegou no colo e a apoiou no ombro. A nave auxiliar os esperava, e agora ele era o último sobrevivente da Marion. Era a hora de partir.